Olá, vou estar resolvendo agora com vocês o PET do segundo bimestre do segundo período do ensino médio do EJA. O assunto da primeira e segunda semana é sobre termoquímica. Então, a termoquímica é o ramo da físico-química que estuda a variação de energia que acompanha as reações. Então, o estudo da transformação de uma forma de energia em outra. Dentro dessa classificação, a gente tem as reações exotérmicas, que é aquela que libera calor, ou então o calor ele vai estar no produto da reação, e as reações endotérmicas, quando absorve calor ou quando é considerado que o calor está no reagente das equações químicas. Então, toda a equação química a gente vai ter essa seta aqui. Então, o que vocês têm que entender dessas equações? Então, todas as reações eu vou ter aqui um reagente, eu vou ter uma seta e aqui eu vou ter um produto da minha reação. Então, o reagente ele começa a colidir um com o outro. Antes dessa colisão não existe produto. Então o reagente começa a colidir para formar o produto. Então, se o calor estiver aqui do lado do reagente, do lado esquerdo dessa seta, é considerada uma reação endotérmica. Observa aqui, a reação endotérmica, o calor está do lado esquerdo. Quando o calor está no produto, após a setinha, então essa reação está liberando calor. Então o calor está sendo liberado. Um exemplo de calor liberado, a queima, a combustão, por exemplo, é da matéria orgânica, então a combustão do gás de cozinha, então é uma reação exotérmica, está liberando calor. E uma reação endotérmica é quando a gente tem uma absorção de calor. Então, um exemplo de uma reação endotérmica é a ureia, quando você coloca na água, a temperatura dela baixa. Então, é um exemplo. Quando a gente sente frio, então o ambiente está retirando o calor do nosso corpo. Então, é um outro exemplo, a evaporação da água retira calor do nosso corpo. É um outro exemplo de reações endotérmicas. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de reações exotérmica e endotérmica. Então observa aqui esse primeiro exemplo aqui, o calor está no produto, então é uma reação exotérmica. Aqui o exemplo 2, também o calor está no produto, é um exemplo de reação exotérmica. Aqui o calor está no reagente, então exemplo de reação endotérmica, e aqui também está no reagente, a reação ela é endotérmica. Uma outra maneira da gente classificar, a gente vai ver mais adiante, o ΔH. Então a reação exotérmica, o ΔH, o que significa esse ΔH? Variação de entalpia, ela vai ser negativa. Então o número aqui vai ser negativo. E na reação endotérmica, esse ΔH ele vai ser positivo aqui, então vai ser um número positivo. É uma outra maneira da gente classificar essas reações. E no dia a dia, a gente observa que esse tipo de reação está ligado no nosso dia a dia. Então, a gente vê falar muito em BTU, caloria. Então, BTU é utilizada em unidade britânica, que é utilizada para saber a potência de ar-condicionado. A gente tem caloria e joule, que está no rótulo das embalagens de produtos. Quando você vai no supermercado, você olha lá no rótulo, ele já vai ter essa transformação de caloria e joule. Esse 200 gramas, esse salgadinho, por exemplo, tem tantas calorias, tem Y quantidade de joule. E uma outra unidade que eu coloquei aqui, que é a térmia. Então essas unidades aqui, joule, caloria e BTU, a gente utiliza no nosso dia a dia. A térmia é uma outra unidade de medida de calor, que é utilizada também em outros países. Aqui no Brasil a gente não usa tanto. Aí, para a gente converter as conversões, a gente tem que entender, saber isso daqui. Então 1 kJ, quando se fala em quilo, é 1000. 1 kg, 1000 gramas. 1 km, 1000 metros. Então sempre quando tem esse quilo, esse K, significa 1000. Então 1 kJ equivale a 1000 joule. 1 quilocaloria equivale a 1000 caloria. Uma caloria, 4,18 joule. Então aqui a gente já tem uma unidade para a gente transformar depois. Então a gente não pode esquecer que uma caloria equivale a 4,18 joule. Uma térmia equivale a 10 calorias. E um BTU, que é a unidade britânica, 252 calorias. Então a gente não pode esquecer disso daqui. O que é na verdade caloria? Eu tenho que perder caloria. Caloria é a quantidade de calor necessário para me elevar 1 grama de água. Então, por exemplo, se você tem lá 1 grama de água, você tem lá no recipiente 1 grama de água e você quer elevar a temperatura, por exemplo, de 20 para 21 graus. Então você tem que
O que é caloria? É a quantidade de calor que eu vou colocar nessa 1 grama de água para me elevar a temperatura a 1 grau Celsius. Então isso que é a caloria. Então aqui eu coloquei um exemplo, ó, elevar de 14,5 para 15,5, 1 grama de água. Então isso que é caloria. Qual é a quantidade de calor que eu vou colocar ali nessa 1 grama para me aumentar, né? Então isso que é a caloria. E a quantidade de calor cedida pelo corpo é igual à quantidade de calor recebido. Então aqui a gente não pode ver a perca, né, de calor. É lógico que na prática existe essa perca, né, para o ambiente. Então o calor ele dissipa para o ambiente. Mas aqui na teoria a calor cedido vai ser igual ao calor recebido. Então calor QC é igual ao QR, né, calor cedido é igual ao calor recebido. E a quantidade de calor, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, que macete, né? Onde o Q é a quantidade de calor, o M é a massa geralmente a gente coloca ela em gramas, então a gente vai fazer os exercícios e utilizar a massa em gramas. O calor específico, né? Cada substância tem a sua, então a água, por exemplo, o calor específico dela é muito grande, é 1. Então ela é considerada um calor específico grande. Por exemplo, um calor específico grande, ele não perde, não ganha temperatura tão facilmente. Um exemplo de uma areia, né? Enquanto tem sol, a temperatura está lá em cima. Aí vem a noite, a temperatura baixa. A água já não tem essa oscilação. Por quê? Porque o calor específico da água é muito grande. Então ela não perde, não ganha calor, né, tão facilmente. Então você pode ver que num dia muito quente, né, a água está gelada. Né, a água ela mantém, não é que ela está gelada, ela vai manter a temperatura dela. Então um dia muito quente a água ela vai manter, você vai sentir ela gelada. Um dia muito quente a areia está muito quente. Um dia muito gelado a água permanece quente, né, na mesma temperatura, enquanto a areia está gelada. Então o calor específico, né, de uma substância tem a ver com isso, é essa relação. Tá? Então o calor específico da água é 1. Por exemplo, o calor específico do ferro é outro, é bem menor que da água. Então se você colocar uma barra de ferro, por exemplo, no sol, ela vai aquecer muito, você vai chegar a um certo ponto que você nem consegue segurar ela. Por quê? Porque o calor específico do ferro é muito pequeno. Se você colocar um copo de água lá no sol, né, a água ela não vai aquecer tanto quanto o ferro. Então essa é a relação, né, do calor específico. E a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Então esse ΔT significa variação de temperatura, a gente vai ver nos exercícios aí a seguir. E entalpia, né, determina a variação de energia interna, né, de uma reação. Então essa entalpia ela vai determinar o estado final menos inicial. Não importa o caminho, né, aonde a reação passou. O que importa é que do estado final até o inicial dela. Então isso que é a variação de entalpia. E se o ΔH, né, igual eu disse agora há pouco ali, se o ΔH ele for positivo, ó, significa isso que é a variação de entalpia, significa a reação endotérmica. Se for negativa, a reação é exotérmica, está liberando calor, positivo, absorve calor. Então essa é a regrinha. Aí aqui, o calor da reação, então a variação de entalpia, que é igual à entalpia do produto, que é HP, menos HR, que é a entalpia do reagente. Então aqui eu coloquei uma legenda, né, para explicar isso daí, onde o ΔH é a variação de entalpia, HP é a entalpia do produto ou entalpia final, então a gente pode dizer também que é a entalpia final, HF, HR é a entalpia do reagente ou entalpia inicial. Aí gráficos de entalpia. A reação endotérmica, que é o calor absorvido, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. A entalpia do produto menos a do reagente é maior do que zero, então por isso que é número positivo. Então aqui está um exemplo, aí a gente vai, né, lembrar o seguinte, que sempre quando uma reação for endotérmica, o gráfico, então aqui eu vou ter o reagente e aqui eu vou ter o produto. Ó, o gráfico está de baixo para cima. Então a reação ela ocorre aqui, ó, de baixo para cima. Quando é de cima para baixo, ela é exotérmica, está liberando o calor. Então o calor ele vai ser, né, liberado, enquanto uma reação endotérmica ela vai absorver calor. Então tem essa diferença. O reagente de uma reação exotérmica está em cima e o produto está embaixo. No caso aqui, de uma reação endotérmica, o reagente está embaixo, o produto em cima, ela ocorre de baixo para cima, a reação exotérmica de cima para baixo. Então não pode esquecer, né, de como que é esse gráfico da reação endotérmica com a exotérmica. E aí também, nos estados físicos da matéria, né, a gente tem aqui as reações endotérmicas. Então se a gente dividir aqui no meio, então por exemplo, a fusão,
a evaporação, então o calor é absorvido, a reação ela é endotérmica. Já a condensação e a solidificação, a reação é exotérmica. Então aqui a gente tem ó, o estado físico da matéria, né, que é o sólido. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, o sólido, né? Aqui eu vou ter o líquido e aqui eu vou ter o gasoso, os três estados físicos da matéria. A passagem do sólido para o líquido é fusão, então a fusão ela é endotérmica. A passagem do líquido para o gasoso é evaporação ou vaporização, uma reação endotérmica, absorve calor. Então a gente vai perder calor para o ambiente. Já quando você volta aqui, então a gente tem a condensação do gasoso para o líquido, a condensação do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. Então é um processo exotérmico, ela vai liberar calor. Então não pode esquecer esse esqueminha aqui também. E no primeiro exercício dessa atividade, desse contexto aí, né, da primeira semana, ele traz aqui para a gente converter. Então vocês observam que nos rótulos, né, de salgadinho, da Coca, por exemplo, de refrigerante, qualquer refrigerante aí já tem essa conversão. Por exemplo, vai estar falando lá, ó, tantas calorias equivale a tantos joule, igual a tantos joule. Então isso aqui é no dia a dia, a gente vê isso daqui. Então, para que ele está estudando química? A gente é uma relação muito próxima com o ambiente que a gente vive, com o nosso dia a dia. Se você pegar e reparar, por exemplo, os rótulos, né, da substância, de qualquer produto de mercado que você comprar, você vai ver lá essas unidades aqui, ó, caloria e joule. Pode ter certeza que vai ter. Já, por exemplo, em ar-condicionado, você vai ver BTU. E aqui no primeiro exercício ele está pedindo para converter 12.000 BTU em caloria e quilocaloria. Então, como que a gente vai fazer aqui? Regrinha de 3. Tudo isso aqui a gente vai resolver na regrinha de 3. Então, a gente está falando de quê? Ó, BTU e caloria. Então, de um lado, você vai colocar aqui, ó, BTU. Ó, de um lado, você vai colocar aqui BTU. E do outro lado, a gente vai colocar caloria. Aí, a gente tem que saber aqui, um BTU tem quantas calorias, ou uma caloria tem quantos BTU. Então, a gente precisa saber dessa unidade. Por isso que eu coloquei essa tabelinha aqui, ó. Então, a gente sabe que um BTU tem 252 calorias. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1 BTU. Então, na regrinha de 3 aqui, ó, 1 BTU tem 252 calorias. Então, vamos colocar 1 BTU, 252 calorias. Aí, o que ele quer saber aqui? 12.000 BTU, quantas calorias tem? Então, o X ele vai na caloria. E o BTU, ele vai aonde? O BTU, esse 12.000, ele vai embaixo de BTU. Então, aqui, ó, 12.000 BTU. Quantas calorias tem? X. Aí a gente vai multiplicar, né, cruzado aqui. Ó. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó, 1 vezes X e 12.000 vezes 252. Então, multiplicando 12.000 vezes 252, a gente vai obter aqui, ó, X é igual a 3 milhões, né, e 24 mil. Então, a gente vai obter esse valor aqui de caloria. Aí, agora, está pedindo aqui para a gente passar para quilocaloria. Caloria para passar para quilocaloria, eu vou dividir por 1000. Se você pegar esse resultado aqui, ó, dividir por 1000, você vai cortar esses 3 zeros. Então, corta esses 3 zeros aqui, eu vou estar dividindo ele por 1000. Então, vai ficar o quê? 3.024, né? O quê? Quilocaloria. Então, pode observar aí que na maioria das vezes os salgadinhos, os refrigerantes, né, que a gente compra, margarina, ele vai estar lá ou em quilocaloria ou quilojoule, porque é um número menor. Então, aqui no caso, 3.024 quilocaloria é a resposta, né, da letra A do primeiro exercício. Na letra B, 751 joule em caloria. Então, a gente tem aqui, ó, joule de um lado, caloria do outro. A gente vai montar a nossa regrinha de 3. Aí eu tenho que saber a relação de um joule, quantas calorias que é. Uma caloria, quantos joule que é. Para isso, tem a tabelinha aqui. Então, a gente vai ver aqui na tabela, ó, que um joule, né? Uma caloria equivale a 4,18 joule. Então, a gente tem essa relação aqui. Então, vamos lá agora fazer, né, esse cálculo aqui, ó. Então, a gente sabe que uma caloria equivale a 4,18 joule. Então, 4,18 joule equivale a uma caloria. Aí eu quero saber, ó, 751 joule. Então, joule embaixo de joule. Então, ó, 751 joule, quantas calorias vai ser? X. Aí multiplica cruzado. Então, aqui vai ficar 4,18 vezes X, vai ficar 4,18x, que é igual
a 751. 751 vezes 1 vai dar 751. Todo número que multiplica por uma letra, a gente não pode esquecer que cai embaixo dividindo. Então vai ficar assim, ó, x que é igual a 751 dividido por 4,18. Então 751 dividido, né, por 4,18, a gente vai obter aqui um valor, ó, de 179,66 calorias, que é a resposta desse exercício aqui da letra B. Então vai ficar dessa maneira aqui. Na letra C, o mesmo procedimento. Então a gente vai colocar aqui de um lado, ó, montar a regrinha de 3. Então, ó, joule. Então a gente tem aqui, ó, joule, e aqui, né, a gente tem caloria. Aí eu tenho que saber a relação de um com o outro. Então a gente já viu aqui, ó, que 4,18 joule equivale a 1 caloria. Então 1 caloria tem 4,18 joule. Aí eu quero saber 250 joule. Ó, 250 joule, quantas calorias que é? X. Basta a gente multiplicar cruzado. Então por isso que é regrinha de 3 que a gente fala, porque são 3 valores, eu vou procurar o quarto valor. Então 1, 2, 3, 3 valores. Como que a gente vai fazer aqui? O mesmo procedimento. Ó, multiplicou por uma letra, cai embaixo dividindo. Então vai ficar assim, ó, x que é igual a 250 dividido por 4,18. Então, ó, 250 dividido por 4,18, a gente vai chegar aqui num resultado, vamos colocar ele aqui em cima, ó. Aí vocês copiam aí. Então vai ficar, ó, 59,80 caloria. Então terminou aqui, né, esse exercício aí da letra C do primeiro. Agora vamos fazer a letra D. O mesmo procedimento. A gente vai resolver tudo por regrinha de 3. Então aqui eu tenho, ó, caloria e joule. Então vamos colocar aqui, ó, de um lado caloria, do outro lado a gente coloca joule. Então que relação que eu tenho que saber? Que uma caloria equivale a 4,18 joule. 4,18 joule equivale a 1 caloria, assim vice-versa. Aí eu tenho aqui, ó, 113 calorias. Então, ó, 113 calorias, quantos joule vai ser? X. Aqui eu vou apenas multiplicar. Então vocês observam que o X, dependendo da pergunta aqui, ele muda de lugar. É isso que vocês têm que ficar atentos. Ó, joule embaixo de joule, caloria embaixo de caloria. 1 caloria, 4,18 joule. Aqui não está falando 113 joule, então 113 caloria. Então 113 caloria embaixo de caloria. Quantos joule vai ser? X. Eu não posso colocar o 113 aqui do lado direito aqui agora. Por quê? Porque aqui é caloria, tem que ficar embaixo da caloria. Ó. Aqui é joule, tem que ficar embaixo de joule. Eu quero saber joule, então aqui é X. Aí a gente vai multiplicar esse com esse. Então quanto que dá aí? 113 vezes 4,18. Então o X aqui a gente já pode até colocar direto. Fazendo essa multiplicação, a gente vai obter aqui 472,34 joule. Então a resposta aí da letra D é essa daqui. Na letra E, 12 térmia em caloria. Então a gente está falando aqui, ó, de térmia, que é o TH, e aqui do outro lado caloria. Aí a gente vai lá em cima e vê que uma caloria, uma térmia, né, tem 10 calorias. Ó. Uma térmia 10 calorias. Então a gente tem a tabelinha aqui que eu passei. Uma térmia 10 calorias. Então, que relação que eu tenho aqui? Ó? Vamos montar. Ó. Uma térmia eu sei que é 10 calorias. E 12 térmia? 12 térmia, quantas calorias vai ser? X. Multiplica cruzado, 12 vezes 10. O X aqui vai ser igual a 120. 120 o quê? Térmia, que é o TH. Então, a resposta aqui da letra E é essa daqui. Na letra F, a gente tem aqui, ó, 12.000 BTU em joule e depois quilojoule. E na tabelinha que eu passei aqui, eu não tenho, né, joule e BTU. Eu tenho joule, observa aqui, ó, que eu tenho joule e caloria. E eu tenho BTU e caloria. Né? Então vamos passar aquele BTU lá para caloria, depois a gente passa para joule. A gente monta duas regrinhas de 3. Então o que a gente vai fazer aqui? 11.000 BTU, quantos joule tem? A gente não sabe. Vamos passar primeiro o BTU para caloria, depois a gente passa para joule. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, BTU de um lado e aqui caloria do outro. Eu sei que um BTU tem 252 calorias. E 11.000 BTU, quantas calorias vai ter? X. Basta eu multiplicar aqui. Ó. Então o X aqui é 11.000 vezes 252. A gente vai ter aqui, ó, 2.772.000, né, caloria.
Então a gente vai ter esse resultado aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Pegar essa caloria e passar para joule. Então vamos fazer mais embaixo aqui. Vamos fazer ela aqui, depois a gente faz o 2. Vamos pegar essa conta aqui, ó, fazer ela aqui. Então o que a gente vai ter ali agora? Eu tenho caloria, eu vou passar para joule. Então aqui, ó, caloria, continuando ali, ó, e passar ela para joule. Então a gente sabe que uma caloria é 4,18 joule. Isso aqui de caloria, então eu vou ter aqui, ó, 2.772.000 vezes 4,18. Quanto que vai dar aqui? X. Então a gente vai multiplicar. Multiplicando isso aqui vai dar um número maior ainda. Então o X aqui vai valer 11.586.960 joule. Então a gente vai obter esse valor aqui. E para me passar para quilojoule eu vou dividir isso aqui por 1000. Para me dividir por 1000, eu vou pegar e andar 3 casas para trás. Vou cortar esse zero, andar aqui e vir com a vírgula aqui, ó. Então, ou vamos colocar aqui a resposta, ó, 11 milhões. Aí não vai ficar já 11 milhões. Vamos colocar o número aqui, depois a gente faz a leitura dele aqui, ó. Então 9, a vírgula ela vai cortar aqui, né? Quando você divide por 100, você corta esse aqui do 1000, né? Do 1000, vai ter que dividir por 1000. Então você vai cortar esse zero, vai andar uma casa e outra casa. Então a vírgula vai vir aqui, ó. Ficou um número bem menor agora, ó. 11.586,9 kJ. Então a resposta aqui desse exercício aqui, ó, do primeiro, né, é esse número aqui. Do primeiro exercício aí que pediu para converter, né, a letra F. Então aquele valor lá. No segundo exercício, ó, uma reação é exotérmica quando... Exotérmica, eu acabei de falar agora há pouco, é quando ela libera calor. Então é a letra B. Então ela é exotérmica quando ela libera calor. No primeiro aqui da terceira e quarta semana, ao se sair molhada em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, vamos analisar aqui, ó, o que é a evaporação da água? Ela acontece. A evaporação é um processo endotérmico, né? Então a evaporação eu tenho ela aqui para cima. Então é um processo endotérmico. Então a gente já sabe que ela é um processo endotérmico. Então ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B, né? Porque aqui é exotérmico. Então não é nem essas duas de baixo aqui, ó, né? Exotérmico e exotérmico. Ou vai ser A ou a B. É um processo exotérmico que cede calor ao corpo. É um processo endotérmico que retira o calor do corpo. Se ele está retirando o calor, a gente sente frio, né? Se está cedendo calor para o corpo, a gente não vai sentir frio. Então, é a letra B. Então, o primeiro aí vai ser a letra B também. E no segundo aqui, da terceira e quarta semana, em uma cozinha estão ocorrendo o seguinte processo. Gás queimando em uma das bocas do fogão. Se está queimando, está liberando calor. Se colocar a mão ali em cima, vai queimar. Então, libera calor, é um processo exotérmico, né? Não pode esquecer. A água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca de fogão. Então, a panela que está em cima da boca do fogão, ela está absorvendo o calor, né, que está saindo aí da queima desse gás. Então, é um processo aqui endotérmico. Então, qual que seria a resposta? 1 e 2, né, respectivamente. Ó, com relação a esse processo, pode-se afirmar que 1 e 2 são exotérmicos. Um é exotérmico, o outro é endotérmico, né? 1 é exotérmico e 2 é endotérmico? Sim. Então, é a letra B também. Então, todos aí, né, os mark X aí, a alternativa está sendo letra B. O segundo, letra B, o primeiro aqui da outra semana, o segundo aqui da outra semana, letra B. Já o terceiro é uma continha, então a gente vai utilizar aquela fórmula, né, do quimacete, que eu falei ele agora há pouco para vocês. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, calor, que é igual a massa, vezes o calor específico, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então vamos tirar os dados aqui, vamos ler o exercício? Vamos tirar os dados aqui do lado direito. Geralmente eu costumo tirar os dados aqui primeiro, mas vamos tirar do lado de cá. Que quantidade de calor? Então ele quer saber o calor, que é calor. Então, ó, qual é a quantidade de calor liberado, que é liberado por uma reação química que é capaz de elevar de 25 para 32? O que a gente tem aqui? A variação de temperatura. Então, a variação de temperatura,
vou até colocar ela aqui em cima, a variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Então a variação de temperatura vai ser igual. Qual que é a temperatura final? Não é 32? Então vai ficar aqui, ó, 32 menos 25. Então vai ficar 32 menos 25. Então qual que vai ser a minha variação de temperatura aqui, ó? 32 menos 25 vai ser igual a 7. Então aqui o meu ΔT vai ser igual a 7. Aí o que a gente tem mais aqui, ó? A temperatura de 3 kg de água. Quilo é o quê? Massa, é o M. Então a massa é igual a 3.000 gramas, né? Vamos jogar ela para gramas. E o calor específico da água, que é esse Czinho aí, ele vai ser igual a 1. Tirei todos os dados aqui, eu jogo nessa forma. O que eu não tenho é um ponto de interrogação, a minha incógnita aqui. Então eu coloco aqui, ó, o que. A massa, qual que é a massa? 3.000 gramas, que é o 3 kg de água. Então aqui eu vou colocar 3.000 gramas, a gente vai passar para grama. O calor específico da água é 1. E o ΔT a gente viu aqui que é 7. Ó. Então o ΔT, que é a variação de temperatura, a temperatura final menos a inicial, é 7. Então a gente vai colocar 7. Então o calor, que é igual, a gente vai multiplicar. 3.000 vezes 1 vai dar 3.000. 3.000 vezes 7, né? Aqui a gente vai obter, então, 21.000. 21.000 o quê? O calor é dado em caloria. Então, 21.000 caloria, ou se você quiser passar, ó, ou dividir por 1.000, a gente vai obter para quilocaloria. Ou então, 21 quilocaloria. Então, para mim passar caloria para quilocaloria, eu vou dividir por 1.000. Se eu tiver em quilocaloria para me passar para caloria, eu vou multiplicar por 1.000. Tá? Então a gente tem que saber essa relação aí de um com o outro. Já o exercício 4 fala aqui: 1 litro de água está a temperatura ambiente 25 graus Celsius, recebendo todo o calor de uma reação química que libera 32 quilocalorias. Qual será a temperatura final da água? Então aqui ele já pergunta a temperatura final. Então vamos jogar na fórmula. Ó, não pode esquecer que a fórmula é essa aqui, ó, calor, que é igual a massa, vezes calor específico vezes o ΔT, né? Então aqui macete. Então é essa fórmula aqui. Vamos tirar os dados aqui agora, ó. A quantidade de calor. Qual que é a quantidade de calor? 32 quilocalorias. Então vamos colocar aqui, ó, 32. Só que aqui está em quilocaloria. Vamos passar para caloria. Multiplica por 1.000, acrescenta 2 zeros. Então vai ficar 32.000 calorias. Que a gente vai utilizar a massa em gramas. 1 litro de água. 1 litro de água tem a massa de 1 kg. Massa que é igual a 1 kg. 1 kg, quantas gramas que é? 1.000 gramas. Então a gente vai obter aqui 1.000 gramas. A temperatura ambiente de 25. Então aqui eu tenho o quê? A temperatura, ó, 1 litro de água está a temperatura ambiente de 25 graus, recebendo todo o calor. Então está recebendo todo o calor. Eu não tenho a temperatura final. Né? Ele pergunta qual é a temperatura final. Para mim saber a temperatura final, eu tenho que saber o ΔT. Então primeiro eu vou achar a variação de temperatura. Porque eu tenho 25 aqui, aí eu acho a variação de temperatura, eu somo com 25, eu vou ter a temperatura final da água, que é que o exercício quer saber. Né? E aqui o calor específico da água é igual a 1. E aí a gente vai jogar nessa fórmula. Ó. A quantidade de calor, 32.000. Então vamos colocar aqui 32.000, que é igual a massa. A massa é 1.000, vezes, né, o calor específico 1, vezes o ΔT, que é o que a gente quer saber. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, 1.000 vezes 1 vai dar 1.000. Então, do lado direito aqui vai ficar 1.000 vezes o ΔT. E aqui vai ficar 32.000. O que a gente faz? Está multiplicando por uma letra, cai dividindo. Então, vai ficar assim, ó, ΔT, que é igual a 32.000 dividido por 1.000. Então, a gente vai dividir por 1.000 aqui. Multiplicou por uma letra, caiu embaixo dividindo. Corta esse zero, corta esse, corta esse. Então, a variação de temperatura vai ser igual a 32 graus. Essa é a minha variação de temperatura. E ele perguntou qual é a temperatura final. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos resolver aqui agora, no meio aqui. Eu vou até colocar de azul para a gente fazer aqui. A gente tem aqui, ó, a variação de temperatura, que é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura eu tenho aqui que é 32. Então, vai ficar assim, ó, 32, que é igual a temperatura final. A temperatura final eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Então, eu coloco TF,
né, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 25. Então aqui eu vou colocar 25. Aqui, o que a gente vai fazer? Ó, pegar esse segundo membro aqui e passar para lá e troca de sinal. Então vamos conservar aqui, ó, 32, ó, mais 25, que é igual à temperatura final. Então 32 com mais 25, a gente vai obter aqui 57. Então aqui vai ficar 57, que é igual à temperatura final, que é o que o exercício pediu. Ó, qual que é a temperatura final da água? 57 graus. Então essa daqui é a resposta, né, do exercício 4. A quinta e sexta semana, observe as seguintes equações termoquímicas. Então aqui ele deu a primeira equação, o ΔH dela é positivo, né? A segunda aqui o ΔH é negativo e a terceira o ΔH é negativo. De acordo com a variação de entalpia, pode afirmar que... Então primeiro aqui, vamos classificar ela. Ó. Se o ΔH é positivo, significa que a reação ela é endotérmica. Se o ΔH é negativo, significa que ela é exotérmica. Então, de acordo com a variação de entalpia, podemos afirmar o quê? 1 é endotérmica? 1 é endotérmica, verdade. 2 e 3 é exotérmica? 2 e 3 é exotérmica porque o ΔH, né, é negativo. Então, aqui, o primeiro exercício vai ser a letra A. Então, a resposta aí desse exercício é a letra A. O segundo exercício, construa o gráfico de entalpia de acordo, né, com as reações abaixo. Então aqui ele deu a reação, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o ΔH. É negativo aqui? É. Então se o ΔH é negativo, como que vai ser o gráfico? Ele vai ser, reação exotérmica, o ΔH aqui, vamos colocar aqui, ΔH é negativo. Então o reagente vai estar em cima, o produto embaixo. Então ele vai ter essa característica aqui, o gráfico. Então vamos lá para o exercício para a gente fazer ele agora. Então ele vai ser o reagente em cima, o produto embaixo. Então você vai fazer um gráfico, né? A gente vai desenhar aqui um gráfico, fazer mais ou menos o gráfico aqui. Aqui vocês vão fazer dessa maneira. E agora a gente vai pegar aqui, vamos, né, fazer aqui esse gráfico aqui. Se vocês quiserem colocar aqui, sentido da reação ou caminho da reação. Então, o que vai acontecer aqui? O ΔH é negativo, então ela vai acontecer de cima para baixo. Então, o reagente vai estar aqui em cima, vamos colocar aqui, aqui vai estar o reagente, e aqui eu vou ter o produto da minha reação. Então, se vocês quiserem até colocar aqui, R de reagente, e aqui o produto, né? Então, aqui eu vou ter o produto. Aqui eu vou ter, o reagente. Quem que é meu reagente? Sempre do lado esquerdo da seta, sempre uma reação vai ter essa seta. Do lado esquerdo da seta é o meu reagente. Então, quem que é o reagente aqui? C2H4, né, gasoso, mais 3O2 gasoso. Então, o reagente aqui da minha equação é isso. Quem que é meu produto da minha reação? Que está após a seta. 2CO2 gasoso, mais 2H2O líquido. Então esse aqui é meu produto. E aí o que a gente vai fazer? Vocês vão colocar aqui a setinha. Essa reação ela é exotérmica, o ΔH é negativo. Então ela vai estar liberando calor. O calor está sendo liberado. Então aqui libera calor. O ΔH, qual que é o valor do ΔH? O ΔH é menos 1400... 1409,5 kJ. Né? Quem que é meu ΔH? É o estado inicial para mim chegar aqui, o estado inicial para mim chegar no estado final. Isso que é a variação de entalpia. Então deu menos 1409,5 kJ. Então a resposta desse exercício, o gráfico é dessa maneira aqui que vocês vão fazer. Já a letra B é o mesmo procedimento. O que vocês têm que entender aqui? Que aqui agora o ΔH é positivo. Se o ΔH é positivo, que tipo vai ser o gráfico? O reagente embaixo, o produto em cima. Quando é negativo, o reagente é em cima, o produto embaixo. Então tem essa diferença. Então o que a gente vai fazer aqui? Montar o gráfico com aquela característica ali. Então vamos pegar aqui e fazer um outro gráfico. Vamos colocar aqui, né, fazer um eixo dele aqui, o outro aqui. E aí a gente vai agora
colocar uma setinha aqui, uma outra setinha aqui. Aqui você pode colocar, ó, sentido da reação, esse SR, que é o sentido da reação, ou caminho da reação, pode ser também. Lembrando que o ΔH é positivo, então o que a gente vai ter aqui? Ó? O reagente ele vai estar aqui agora. Então aqui eu vou ter, ó, o reagente embaixo. Vamos apagar aqui e fazer mais reto isso aqui, né? Vamos pegar aqui, fazer reto. Então aqui eu tenho, ó, o reagente na minha equação, e aqui, ó, eu vou ter o meu produto, tá? Então o gráfico ele vai ficar dessa maneira aqui. Então ele vai ficar dessa maneira. O que a gente vai colocar aqui agora? Ó, separar aqui, ó, do lado esquerdo da minha equação é o reagente, do lado direito é o produto. Isso aqui nunca vai mudar. Então quem que é meu reagente? O reagente ele vai estar aqui agora, ó. Então vamos colocar aqui, ó, o reagente aqui, e aqui vai ser o meu produto. A reação ela vai ocorrer o quê? Ó, de baixo para cima. Então ela vai ocorrer de baixo para cima. Nesse caso aqui agora, o calor vai estar entrando aqui. O calor vai estar sendo absorvido. O calor aqui. Quem que é meu ΔH? O ΔH é isso aqui, ó. É o estado inicial. Então para mim chegar aqui, eu vou ter, né, uma quantidade, né, de energia aí, que ela pode ser liberada ou absorvida. Então meu ΔH vai ser igual a mais, né, no caso aqui agora, ó, 1409,5 kJ. Então isso que é meu ΔH, para mim sair do estado inicial, né, aqui, para mim chegar no estado final. Qual que é a quantidade de calor aí que foi liberado ou absorvido? Isso é o ΔH. E aí a gente vai, para finalizar aqui agora esse exercício, a gente vai colocar, né, o reagente. Quem que é meu reagente? Ó, que está lá de esquerda a seta. Então vai ficar aqui, ó, 2CO2 gasoso mais 2H2O, né, líquido. Quem que é meu produto? C2H4 gasoso mais 3O2 gasoso. Isso que é meu produto. Então, reagente é o que está lá de esquerda da seta. Aqui eu tenho a setinha, né? E aqui do lado direito é meu produto. Então aqui eu tenho o produto, aqui eu tenho o reagente. Aí você coloca o reagente embaixo, o produto em cima, quando o ΔH for positivo. Quando o ΔH é negativo, o reagente vai em cima, o produto embaixo. Dessa maneira que a gente fez. Tá? Agora o terceiro, faça a equação química de acordo com o gráfico de entalpia. Então vocês observam que foi ao contrário desse. Esse deu a equação para a gente fazer o gráfico. Esse outro exercício ele deu o gráfico para a gente fazer a equação. É mais fácil ainda. O que vocês têm que entender? Ó, que toda equação ela tem uma seta. O que está do lado esquerdo da seta é chamado de reagente. O que está do lado direito da seta é chamado de produto. Quem que é meu reagente? Vamos analisar aqui. Ó. O reagente, a equação está em... Ó, a seta não está de cima para baixo? Ela não tá, seria assim? Está de cima para baixo. Então aqui seria o meu reagente, aqui é o meu produto. Então aqui, ó, é meu reagente. Quem que é meu reagente então? Vamos copiar lá, ó. Seria o A2, ó, A2 gasoso mais B2 gasoso. Coloca a setinha. Quem é meu produto agora? O meu produto é isso aqui, ó, que está embaixo aqui, ó, 2AB gasoso, né? E o ΔH seria positivo. Então a equação seria isso daqui. Então essa letra A está respondida já. Agora na letra B, o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui a equação para a gente analisar. Toda a equação eu vou ter uma seta. Do lado esquerdo da seta eu vou ter o reagente. Do lado direito da seta eu vou ter o produto. Quem que é meu reagente? Vamos analisar aqui. Não está de baixo para cima agora a seta. Né? O ΔH não é positivo, então ela é uma reação endotérmica. Então aqui vai ser o HR, que é o reagente, e HP, que é o produto. Então aqui vai ser o meu reagente, aqui vai ser o meu produto. Quem que é meu reagente? Lado esquerdo aqui. Quem que é? H2 mais Cl2. Então aqui vai ficar assim, ó, H2 mais Cl2, que vai produzir, quem que é meu produto? 2HCl. Esse 2 aqui, tá, gente? Ele é embaixo aqui, ó, bem pequenininho aqui, igual eu fiz aqui. Então a resposta aqui vai ser essa. Agora, se vocês quiserem acrescentar aqui ainda, ó, o ΔH é igual, vamos colocar aqui, ó, a 450 kJ. Pronto, terminou o exercício aqui agora. A letra B desse exercício. Agora a letra C é o mesmo procedimento. Vamos analisar o ΔH. Aqui eu já sei que o ΔH é negativo. E eu sei também, ó, que aqui você tem o reagente e aqui você tem o produto. Né? Quem que é meu reagente? Se o ΔH é negativo, o reagente está em cima. É o estado inicial. Então aqui em cima eu vou ter o reagente, aqui embaixo
eu vou ter o produto. Quem que é meu reagente então? Tudo isso aqui, ó. Então vai ficar assim, H2 gasoso mais 1/2 O2 gasoso. Quem vai ser meu produto? O meu produto é H2O líquido, ó. H2O líquido. E quem que vai ser meu ΔH? E continuando ela aqui, para mim achar aqui, ó, o ΔH é igual esse valor aqui, ó, menos 286,6, né, 6 kJ. Então terminou aqui. Esse exercício é ao contrário do anterior que a gente viu. Aqui estava o gráfico para a gente fazer a equação, né? Deu o gráfico para a gente fazer a equação. O outro ele deu essa equação para a gente montar o gráfico. Então é bem simples. Já no exercício 1 da semana 7 e 8, perguntou aqui, analisa a tabela e responda as questões abaixo. Então a gente vai analisar aqui para responder. Qual dos alimentos mostrado fornece mais energia e qual fornece, né, menos energia? Então ele está perguntando aí qual dos alimentos fornece mais energia. A gente olhando aí, a gente já de cara, a gente já sabe responder, né, que o que fornece mais energia não seria aqui o hambúrguer, que é 470 quilocalorias, o sorvete tem 255, a pizza 185 e a maçã 70. Então, qual dos alimentos, né, fornece mais energia? Então, vamos colocar aqui, ó, o que fornece mais seria, né, o hambúrguer. Vamos escrever aqui, ó, hambúrguer com queijo, né? Qual que fornece menos? O que fornece menos? Então é duas perguntas numa só. Qual fornece menos energia? A maçã, que é apenas 70. Então o que fornece menos? A maçã. Então a gente vai escrever, né, isso daí. Na outra pergunta aqui, se uma pessoa tomar 2 sorvetes, quanto tempo, né, em repouso ela levará para gastar a energia que elas fornecem? E se estiver pedalando? Então se tomar 2 sorvetes, o que a gente tem aqui? O sorvete é esse daqui. Aqui eu tenho a quantidade, né, de um sorvete. Então observa aqui que é um sorvete. Um sorvete ela consegue, né, em repouso para gastar essa energia do sorvete 3 horas e 30 minutos. Se tomar os 2, eu vou dobrar a quantidade de hora. Então se ela tomar 2 sorvetes em repouso, vamos colocar aqui, ó, repouso. Ó, em repouso ela vai demorar o que? 7 horas. Então a resposta aqui seria 7 horas. Por quê? Um sorvete, 3 horas e 30 minutos. 3 horas e 30 minutos mais 3 horas e 30 minutos, que é o equivalente a 2 sorvetes, dá 7 horas. E em repouso? Né? Não, em repouso é isso, né? E pedalando? A pergunta aqui agora, a outra pergunta. Aí se estiver pedalando, ó, pedalando 21 minutos para um sorvete. Se tomar 2, eu não vou dobrar isso daqui. Então pedalando, ó, pedalando, ela vai gastar, né, a energia em quantos minutos? O dobro de 21. Então 21 vezes 2, a gente vai obter aqui 42 minutos. Então aqui, ó, 42 minutos. Então a resposta aqui, 42 minutos. Na letra C, se uma pessoa comer 3 maçãs, ela consegue energia para nadar quanto tempo? E para caminhar? Então se ela comer 3 maçãs, ó, nadar, então vamos colocar aqui, ó, ela consegue nadar. Vamos ver aqui, ó, a maçã agora, ela consegue nadar quantos minutos? Não é 7? Então a gente vai multiplicar aqui, ó, 7 vezes 3, se ela comer 3 maçãs, que dá igual a 21 minutos. Então ela consegue nadar 21 minutos, né? Então ela consegue nadar 21 minutos. E caminhar? Caminhando é o mesmo que andando, 12 minutos. Então caminhando é o mesmo que andando, ó, caminhando. Então ela consegue caminhar por quantos minutos? Então a gente vai multiplicar aqui, ó, 12 vezes 3, que dá igual a 36 minutos. Então aqui a gente vai obter 36 minutos. A resposta da letra C. Mais embaixo aí, a gente vai ter a letra D. O que fornece mais energia, um hambúrguer com queijo ou 4 maçãs? Então vamos fazer aqui, o hambúrguer com queijo ele fornece, ó, 470 quilocalorias. 4 maçãs, então a gente vai pegar aqui, ó, 70 calorias vezes 4. Quanto que dá então? 70 vezes 4 vai dar igual a 280. Então 280 é menor que 470. Então quem que fornece mais, né, energia? O hambúrguer. Então a gente vai escrever aí a resposta aí, ó, o hambúrguer.
O hambúrguer fornece mais. Fornece mais energia. Então, o hambúrguer fornece mais energia, a resposta da letra D. A letra E, realizando uma mesma atividade, leva-se mais tempo para gastar a energia com 3 fatias de pizza ou 2 sorvetes. Então, a gente vai ter que fazer a continha para poder ver, ó, 3 fatias de pizza, vamos ver aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó, 3, né, pizza, 3 fatias de pizza. Então, 3 fatias de pizza, a gente vai pegar aqui 3 vezes... a pizza tem 185 calorias. Então, 3 vezes 185. Quanto que dá 3 vezes 185? Dá 555, né, quilocaloria. Então, a gente já achou aqui as 3 fatias de pizza que tem essa quantidade aqui de quilocaloria. Agora, a gente vai ver aqui, ó, de 2 sorvetes. Então, 2 sorvetes. Então, 2 sorvetes, a gente vai multiplicar 2 sorvetes vezes a quantidade, né, de caloria do sorvete, que é 255. Então, 2 vezes 255, a gente vai obter aqui 510 quilocaloria. Então, a gente já chegou na resposta. Realizando uma mesma atividade, leva-se mais tempo para gastar energia de quê? De 3 fatias de pizza. Então, a resposta é, ó, 3 fatias, né, de pizza. Então a resposta é essa daqui, ó. Leva-se mais tempo, né, para gastar energia quando a pessoa ingere aí 3 fatias de pizza. Na letra F, qual dos alimentos mostrado pode engordar mais facilmente uma pessoa? Então, qual dos alimentos aqui engorda mais? O que tem mais caloria? Quem tem mais caloria aqui? O hambúrguer, né? O que engorda menos? A maçã, tem menos caloria. Então, o que tem o mais calórico, né, vai engordar mais, é obviamente que vai engordar mais uma pessoa. Então, qual dos alimentos mostrado aqui? Então, a gente tem aqui a resposta, né, o hambúrguer. Então, vamos escrever aqui de novo, hambúrguer. Então, o hambúrguer ele vai engordar mais facilmente uma pessoa. E na letra G, admitindo que uma pessoa vai correr por 34 minutos e que a energia necessária para isso seja obtida exclusivamente por meio da ingestão de sorvetes. Quantos sorvetes iguais ao mostrado no esquema ela deve ingerir? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode montar por uma regrinha de 3. Então, a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo, sorvete. Escrever aqui, ó, sorvete. E do outro lado aqui, a gente colocar aqui minuto. Então, por exemplo, um sorvete, quantos minutos que essa pessoa, né, ela vai correr? Que é o que fala aqui, ó. Então, ela vai correr, né, por 34 minutos. Então, um sorvete, ela consegue correr por quantos minutos? Vamos ver aqui na tabelinha, ó. Um sorvete, ela consegue correr por 17 minutos, tá? Aqui, ó, 17 minutos. Então, um sorvete, ela consegue correr por 17 minutos. Vamos colocar aqui, 17. E se ela correr por 34, quantos sorvetes ela vai ter que ingerir? Ó, 34, quantos sorvetes? X. Aí você vai multiplicar cruzado. Então aqui vai ficar, ó, 1 vezes 34 vai ficar 34, que é igual a 17x. Então vai ficar x, que é igual a 34 dividido por 17, que vai dar igual a 2. Então essa pessoa ela vai ter que ingerir, né, para ela correr. Imagina que a energia dela só vem desse sorvete, ela vai ter que ingerir 2 sorvetes, né, para ela conseguir correr por 34 minutos. Então essa é a resposta aí da letra G. Agora vamos, né, para a semana final aí, semana 9 e 10 do primeiro exercício. Então aqui colocou-se a quantidade, né, de caloria por grama de cada alimento. Então, por exemplo, eu tenho arroz, feijão, tomate. E uma alimentação saudável, geralmente ela, de um adulto, uma pessoa que não pratica, né, muito atividade física, né, então uma dieta meio balanceada por dia é de 2.500 quilocalorias. Então esse prato aqui, né, ele está perguntando aqui a uma pessoa que consumiu todo esse prato, quantas quilocalorias que ela ingeriu. Então aqui ele deu a tabela, né, da quantidade de quilocaloria por grama de cada alimento, né, a gente tem vários alimentos, e aqui, né, o total, né, de calorias de uma refeição de uma pessoa qualquer aí. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Como que a gente vai achar esse resultado aqui? Né? O que a gente tem? Ó?
Total de refeições, ó, 100 gramas de arroz. Então a gente vai pegar 100 gramas de arroz e achar aqui a quantidade de caloria de cada grama. Então vamos escrever aqui, ó, primeiro, ó, o arroz, né? Então a pessoa ingeriu 100 gramas de arroz. Então eu vou pegar 100 gramas vezes a quantidade por grama, vezes 1,3 ou 1,30. 100 vezes 1,30, a gente vai obter aqui 130. Então a gente vai obter aqui, ó, 130 o quê? Quilocaloria. Depois essa pessoa, ela ingeriu aqui 60 gramas de feijão. Então vamos escrever aqui, ó, feijão. Então feijão 60 gramas. Cada grama de feijão tem quantas calorias? Vamos ver aqui na tabela, 1,51. Então 60 vezes 1,51, a gente vai obter aqui, ó, 90,6 quilocaloria. Depois do feijão, a gente vai ter 4 fatias de tomate. Então, o tomate, vamos colocar aqui, ó, o tomate. Quantas gramas aqui de tomate? 40 gramas vezes a quantidade, né, de caloria por grama. Cadê o tomate aqui? Tomate aqui, ó, 0,18. Então, vezes 0,18. 40 vezes 0,18, a gente vai obter aí um total de 7,2 quilocaloria. Depois do tomate, essa pessoa ingeriu, né, nessa refeição, um bife de carne de vaca. Aqui eu tenho carne de boi, é o mesmo, né? Então 150 gramas, né? Um bife de 150 gramas. Então vamos colocar aqui, ó, carne de vaca ou de boi aí, pode ser também. Então a carne de vaca, a pessoa ingeriu aqui, ó, 150 gramas vezes a quantidade aqui de caloria. Pode ver aqui que ela é uma das maiores, né? Cadê a carne de boi aqui, ó? 6,80, ó. Ela é maior de todas aqui, maior do chocolate, do açúcar, né? Então tem muita caloria a carne de vaca. Então aqui vezes o que, ó? 6,8. 6,80. 150 vezes 6,80, a gente vai obter aqui, ó, 1020. Então só aqui eu já tenho 1020 quilocaloria. Depois da carne de vaca, lendo aqui, a gente vai ter uma fatia de queijo de 30 gramas. Então vamos colocar aqui o queijo. Então a pessoa ingeriu um queijo de 30 gramas. 30 gramas vezes a quantidade de caloria por grama. Cadê o queijo aqui? Ó? Queijo 3. Então 30 vezes 3, essa é fácil. Deu 90 quilocaloria também. Agora a gente vai pegar aqui, fazer a continuação aqui. Eu parei no queijo. Então, uma fatia de queijo de 30 gramas, um copo de suco de laranja de 200 gramas. Então, ó, suco de laranja. Vamos colocar aqui, ó, laranja. Então, a laranja, 200 gramas. 200 gramas vezes a quantidade aqui. Cadê a laranja? Vamos procurar ela aqui, ó, suco de laranja, ó, 0,45. Tem bem pouquinha caloria, mas tem. Ó, 0,45 vezes 200, a gente vai ter que colocar o resultado mais embaixo aqui. Então, 200 vezes, obter aqui 90. Então aqui vai ficar 90. Continuando aqui agora, suco de laranja com 20 gramas de açúcar. Então vamos colocar aqui, ó, o açúcar. Então o açúcar, essa pessoa ingeriu aí 20 gramas. Então 20 gramas vezes a quantidade aqui de açúcar, que é 3,89. Então 20 vezes 3,89, a gente vai obter aqui um total de 77,8 quilocaloria. Aqui também é 90, ó, 90 quilocaloria. E aqui 30 gramas de chocolate, né? Por fim aí com 30 gramas de chocolate. Então vamos colocar aqui, ó, chocolate. Então o chocolate 30 gramas vezes, né, a quantidade de grama de chocolate. Qual é a quantidade de quilocaloria por grama aqui? Chocolate 5,05. Então, fazendo essa multiplicação aqui, vamos fazer aqui embaixo. Então, vamos pegar aqui, fazer menorzinho aqui que cabe, aí a gente termina ali embaixo, né? Para não ficar muito tumultuado aqui, ó. Então 30 vezes esse valor aqui do chocolate, ó, 5,05, que vai dar um resultado aqui. 30 vezes 5,05, a gente vai obter 151,5 quilocaloria. Aí a gente vai somar tudo isso aqui, ó. Pegar esse, somar com esse, somar, né, com esse daqui,
com esse valor aqui, com esse. Então a gente vai somar todos os valores para a gente saber agora qual que é o total de caloria dessa refeição, que é a pergunta, né? Somando tudo isso aí, a gente vai obter aqui um total, vou até colocar aqui um total igual, né, a 1.657,1 quilocaloria. Então a gente vai obter esse total aqui, ó, que é ainda a resposta da letra A, tá? Então a gente não pode esquecer que é a resposta da letra A. Vamos apagar aqui agora. Aí vocês copiam, coloca pausa aí, copia, eu vou apagar aqui e colocar esse valor aqui, que é o que a gente vai precisar para fazer, né, os exercícios aí mais embaixo. Então eu vou apagar aqui, aí vocês copiam aí, para a gente continuar aqui. Então vamos colocar aqui, ó, o resultado aqui, né, total. Então tem que ter a conta, tá, gente? Vocês copiam a conta aí. Então, ó, total igual a 1.657,1 quilocaloria. Então, esse aqui é a minha resposta aí, né? A resposta final da letra A. Agora a gente vai fazer a letra B. Vamos terminar de apagar aqui certinho. Aí a gente vai fazer aqui a letra B. Continuar aqui. Pronto, apagado. Agora a gente vai fazer o próximo exercício aqui. O próximo, ele fala o seguinte, ó. Então, supondo que numa caminhada a 5 km por hora, um indivíduo gasta 340 quilocaloria por hora. Calcule o tempo em que esse indivíduo deverá caminhar para gastar as calorias ingeridas nessa refeição. Então, ele quer saber o tempo. Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos colocar aqui, montar a regra de 3. Eu tenho aqui, ó, horas, né? A letra B. E aqui eu tenho quilocaloria. Então, que relação que a gente tem? Ó, que uma hora, né, uma hora aqui, ele vai andar 5 km dentro de uma hora. Uma hora ele vai gastar 340 quilocaloria. Então, ó, uma hora, 340 quilocaloria. Supondo que nessa caminhada, né, ele gaste isso. Calcule o tempo em que esse indivíduo deverá caminhar para gastar as calorias ingeridas nessa refeição, que é isso aqui. Ó. Então, esse resultado aqui depende desse. Então aqui não está em quilocaloria, então vai ser aqui, ó, 1.657,1. Entendeu? Então um resultado depende do outro. Se você erra aqui, você vai errar a letra B também. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó, multiplicar. Então ó, esse vezes esse vai dar ele mesmo, então vai ficar 1.657,1, que é igual a 340x. X que é igual a 1.657,1 dividido por 340. Então a gente vai obter aqui um resultado aqui, ó, de horas, né? Ela vai ser, não vai ser uma hora inteira. A gente vai pegar aqui, ó, 4,87 horas. Então vai ser essa quantidade aqui, ó. E aí para a gente passar, por exemplo, esse 87 décimo aqui que tá, ó. Então cai muito, por exemplo, em prova, e quem for fazer futuramente aí, prova de vestibular ou de concurso, isso daqui, ó. Isso daqui, gente, esse 0,87 que sobrou aqui é décimo de hora, não é minuto. Então é décimo de hora. Eu tenho como a gente achar um minuto. Então como que a gente acha o minuto disso aqui, ó, para ficar certinho? Porque inteiro eu sei que é 4 horas. Então a resposta aqui, ó, seria 4 horas. Vamos colocar aqui, ó. E quantos minutos? 87 minutos? Não, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Entendeu? Então não é. É 0,87 décimo de hora. Então como que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar horas e minutos. Então a gente tem aqui, ó, uma hora. Então outra regrinha de 3, ó, uma hora. Tem quantos minutos aqui? 60. Uma hora, 60 minutos. E 0,87. Quantos minutos vai ter? X. Multiplicando aqui, vocês vão obter aqui, ó, 52,2 minutos. Esse 2 aqui, 2 minutos, aí eu posso transformar ele para segundo, mas vamos deixar quieto. Então aqui, ó, 52 minutos, entendeu? Então esse 0,87 décimo de hora equivale a isso aqui de minuto. Então, aproximadamente aí, ó, 4 horas e 52 minutos. Tá? Então, por exemplo, se você ingerir essa quantidade aqui de caloria, né, na refeição, para você gastar essa quantidade caminhando a uma velocidade de 5 km por hora, você vai ter que caminhar 4 horas e 52 minutos para gastar essa quantidade de energia. Então a gente vê aí que para gastar, né, essa quantidade aqui de energia leva muito tempo.
Para a gente ganhar isso daqui, né, rapidinho, em poucos minutos aí, né, a gente ganha isso daí rapidão. Aí para perder que é complicado. Então é dessa maneira. Agora vamos calcular aí, vamos fazer o outro, né? O último exercício, vamos apagar aqui. E aí a gente vai fazer o último exercício dessa semana e correr para o abraço. Então a letra C. Quantos copos de 200 gramas de leite seriam necessários para repor a energia gasta na caminhada? Então, nesta caminhada aqui, ó, né, quantos copos de leite seriam necessários para repor a energia gasta na caminhada? Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? O copo de leite, vamos colocar aqui, ó, copo, né, de leite. O copo de leite de 200 gramas. Aí a gente vai lá na tabelinha e vê a quantidade de quilocaloria por grama do leite. Então o leite tem 0,64 por grama. Lá é 200, então eu vou multiplicar, né, por 0,64. Então vai ficar 200 vezes 0,64. Esse pontinho aqui é de vezes. Se vocês quiserem colocar assim, ó, vezes, pode também. Mas a gente usa mais, né, nos livros, aí vocês vê mais é o pontinho de vezes. Então aqui a gente vai obter aqui, ó, 128, né, quilocaloria. Aí o que a gente tem aqui agora? Ó? Então nessa caminhada aqui, vamos supor que é esse valor aqui. Ó, nessa caminhada de 340 gramas, a gente vai apenas dividir, pegar esse valor dividido por esse. Então vai ficar aqui, ó, 340 dividido por 128. Então a gente vai chegar aqui em 2,6 copos. Então a resposta aqui, ó, quantos copos de leite? Um pouquinho a mais de 2,5, né? Quase 3 copos aí aproximadamente. Então é isso. Espero que vocês, né, não deixem nenhuma questão em branco dessa atividade, que façam todas elas. E até a próxima. Eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima. Até mais.